Provérbios 17, versículo 1. É melhor comer um pedaço de pão seco tendo paz de espírito do que ter um banquete numa casa cheia de brigas. Como tem sido, como tem estado a sua casa? Você tem conseguido ter paz com a sua família? Ou as pessoas estão umas com a cara virada contra as outras e não há diálogo, nem conversa, nem relacionamento? Pense a respeito disso, faça da sua mesa, das suas refeições, um momento de paz, um momento de comunhão, um momento de fortalecimento das relações familiares. O versículo 1 está dizendo que não adianta nada ter um banquete em casa, quando as pessoas não se olham, quando elas não se falam, quando elas não conversam, que essa situação é tão ruim que comer um pedaço de pão seco é a saída, a solução que o rei Salomão apresenta aqui como algo muito melhor, valorizando a importância da paz dentro da casa. Talvez a falta da paz é porque alguém não está tendo domínio próprio, não está tendo paciência com o outro. Em 1 Coríntios, no capítulo 13, quando Paulo fala sobre o amor, aquele texto famoso que todo mundo conhece: ainda que eu falasse a língua dos homens e a língua dos anjos, se eu não tivesse amor eu nada seria. Ainda que eu desse o meu corpo para ser queimado e desse todos os meus bens aos pobres, se eu não tivesse amor, seria como um sino que tine, ou seja, seria apenas um barulho e nada além disso. Nesse mesmo texto, lá no versículo 6, está escrito que o amor tudo sofre, tudo suporta e tudo crê. Muitas pessoas pensam que amor é a mesma coisa que paixão. E tem muitos jovens que estão caindo na ilusão de se envolverem com alguém olhando apenas na aparência física. Aquilo que você olha na aparência física, é importante você olhar isso, porque isso faz parte do relacionamento, é uma das partes, mas se você só olha para isso e você não observa os valores, se a pessoa teme ao Senhor, se a pessoa vai na hora da angústia e da dificuldade estar ao seu lado, então você está entrando numa cilada. Valorize as pessoas que realmente amam. Quem ama, respeita o outro como é. Está disposto a dar a vida para ajudar a mudar e a transformar a outra pessoa. O amor é muito mais sobre dar do que receber. Se você está aqui ouvindo esse vídeo e talvez está pensando que amar é encontrar alguém que dê tudo por você, que ame você, que você vai amar, sem que você tenha que abrir mão de alguma coisa, que você dê também em troca a sua paciência, o seu amor, a sua amizade, o seu companheirismo, então você está pensando em um relacionamento em que você só recebe. Mas o amor, ele é uma mão de via dupla. Então pense também nos sacrifícios, na dedicação, no que você precisa dar também para fortalecer a relação dentro da sua casa, dentro da sua família. Você que tem filhos, filhas, muitas vezes é preciso dedicar um tempo com cada um deles, para que eles tenham o tempo do olho no olho, de sentirem que realmente estão sendo cuidados e amados, tanto pelo pai quanto pela mãe. Se você é pai solteiro ou mãe solteira, então você precisa ter uma atenção muito maior nisso, para que possa haver essa confiança entre as pessoas. E
não coma sozinho, na frente de uma televisão, na frente de uma tela de celular, na frente de um computador. Separe o tempo de experiência da mesa. Tem livros que mostram que famílias que usam essa experiência de sempre se assentarem à mesa, de se reunirem para comer e olharem olhos nos olhos, fazem com que esses filhos tenham mais a, a noção, a percepção da importância da empatia, do amor ao próximo e livra as pessoas da delinquência. Fizeram um estudo e nesse estudo ficou demonstrado que a grande parte dos delinquentes eram pessoas que não tinham refeições à mesa. Que os pais diziam: pode comer a hora que você quiser, faça o que você quiser, está tudo bem. Então eles foram deixados de lado e acabaram nesse caminho de fazer o que quiserem, acabaram caindo na delinquência. A Bíblia fala em Provérbios 22, 6, que eduque o menino no caminho que ele deve andar, e ele mesmo quando for velho não se desviará dele. Toda a Bíblia traz a instrução de ter a experiência da mesa, de ter o contato e de valorizar as relações dentro de casa. Então, esse versículo 1, quando fala, é melhor comer um pedaço de pão seco, tendo paz de espírito, do que ter um banquete numa casa cheia de brigas, nos chama a atenção para a importância das nossas relações dentro da nossa casa. Versículo 2, o escravo sábio mandará no filho que envergonhou o pai e também receberá uma parte da herança. Existem famílias em que os filhos desonram os pais e os pais acabam deixando uma parte das empresas, dos negócios, muitas vezes para um empregado de confiança que possa levar avante o negócio que ele construiu. É muito frustrante para uma pessoa que trabalhou tantos anos para construir um negócio ver que os seus filhos o desonram. Existe até mesmo uma situação em que, pela lei, quando o filho desonra o pai, que ele pode deserdar esse filho. Então veja que o versículo 2 está aqui para lembrar que os filhos devem honrar os pais. O quinto mandamento é: honra o teu pai e a tua mãe, para que te vá bem e se prolonguem os teus dias na terra. É o primeiro mandamento que tem uma promessa. Se você honrá-los, Deus prolongará os seus dias aqui na terra. Talvez você diga: mas o meu pai e a minha mãe não foram bons comigo. Eles fizeram o melhor que eles puderam. Você ser igual, maltratar e devolver, revela que você não cresceu e não amadureceu como ser humano. Mas quando você se relaciona com Deus, quando você consegue ver a eles com perdão e quando você consegue ressignificar, o que é ressignificar? É dar um novo sentido, um novo significado. É você olhar e dizer: eles fizeram isso comigo, mas eu não vou fazer isso com a próxima geração. Eles agiram mal, mas eu posso ser melhor e posso ver nisso o que nunca eu vou fazer. Nós temos um exemplo do Cristiano Ronaldo, um jogador de futebol que conta que o pai dele era alcoólatra. E ele disse: eu vou ter uma família feliz. E ele disse: eu nunca bebo. Eu gosto de água, porque eu cresci vendo o mal. Eu não quero isso para mim. Ele poderia ser revoltado, ele poderia ficar reclamando, ele poderia ser uma vítima, mas ele resolveu ser protagonista, ser o ator principal da própria vida e dizer: se fizeram isso comigo, eu não vou fazer isso com a minha família. Então, por mais que o seu pai ou a sua mãe tenham feito alguma coisa ruim, é sobre você, sobre quem você
está se tornando. Versículo 3. Sobre isso, Jesus morreu por nós, antes de ir para o versículo 3. Mesmo nós sendo pecadores, ele deixou um exemplo. Nós não merecíamos que ele encarnasse e morresse em nosso lugar. Inclusive, se você ainda não aceitou a Jesus, talvez você tenha raiva de alguém que você conhece que vai na igreja, que é o teu vizinho, que maltrata a esposa, ou talvez é a vizinha que vai e fala da Bíblia, mas anda de maneira indecente, fofocando, falando mal dos outros, e você pensa: para que eu vou seguir a esse Deus se essas pessoas que dizem que são cristãs são piores do que eu? Eles não representam Cristo. Cristo, ele tem um valor em que ele mesmo, sendo Deus, morreu na cruz para dar salvação a você. Então não é sobre o seu vizinho, não é sobre a sua vizinha que frequenta a igreja e não dá um modelo de que realmente é um cristão ou uma cristã. É sobre você ter um relacionamento com aquele que morreu e deu tudo pela sua vida. Não olhe para o lado, olhe para cima. E se você quer ter esse relacionamento com Deus e encontrar esse caminho por meio de Jesus, você pode fazer uma oração e receber Jesus agora, e ele vai colocar o Espírito Santo em você, e você vai poder ter um relacionamento direto com o próprio Deus. E você pode fazer melhor do que o seu vizinho, do que a sua vizinha, ou daquela pessoa que de repente maltratou você no passado, dizendo e sendo uma pessoa que frequenta ou até tem uma carteirinha de membro de uma igreja. Se você quer aceitar a Jesus e ter essa experiência de ver o quanto Deus é bom, faça essa oração comigo. Diga assim: Senhor Jesus, eu te recebo como meu único Senhor e Salvador. Escreve o meu nome no céu, no teu livro da vida, e me dá o teu Espírito Santo para me guiar na terra até a eternidade. Amém. Com essa oração, você disse que o Senhor Jesus é Senhor da sua vida a partir de agora. Você reconhece que também tem os seus pecados e por isso que reconhece que Jesus é teu Salvador, que ele morreu na cruz para salvar você dos teus pecados. Você pediu para anotar o teu nome no céu, num livro que se chama o Livro da Vida, onde está o nome de todos aqueles que receberam Jesus. Lá em Apocalipse está escrito que no dia que ele voltar, ele vai abrir esse livro. E se o seu nome estiver lá, você estará com ele na eternidade. E você pediu por último para ter o Espírito Santo para te guiar na terra até chegar na eternidade. Então, a partir de hoje, comece a orar. Orar é apenas você falar com Deus, uma conversa franca. Ele está do seu lado e você pode falar de forma natural. Senhor, eu te agradeço porque hoje acordei, pelo alimento que tenho, pela cama, pelo sono, pela água, pela família, pela casa. Eu tenho aquele problema no meu trabalho que eu não sei como resolver. Está acontecendo isso e isso e isso. Me dá uma luz. Como eu resolvo isso com a tua sabedoria? Deus vai ouvir você e vai te dar respostas. Ele vai apresentar pessoas a você. Pessoas que vão aparecer no seu caminho e que vão trazer essas respostas quando você estiver orando e você vai ver que ele vai responder a você. Às vezes ele vai dar um sonho pela noite, mostrando uma história acontecendo, se desenrolando, você dizendo o que tem que ser dito, você ouvindo uma orientação, mas ele vai falar com você. Não olhe para os lados, olhe para cima. É de cima que vem a salvação. Versículo 3: O ouro e a prata são provados pelo fogo, mas é o Senhor Deus quem mostra o que as pessoas realmente são. Então, o versículo 3 fala: para você purificar o ouro e a prata, você coloca no fogo.
para queimar as impurezas. Deus, o Senhor, ele também faz isso com a gente. O texto fala, é Deus quem mostra o que as pessoas realmente são. O Senhor muitas vezes nos coloca em situações de fogo para que nós possamos perceber onde estão as nossas impurezas. Por isso, quando você estiver passando por uma perseguição ou uma situação terrível, ao invés de você ficar se lamentando, pergunte a Deus: por que o Senhor está permitindo que eu passe por essa prova? O que o Senhor quer limpar em mim? E o Senhor vai mostrar a você. Uma segunda aplicação desse versículo 3 é: o ouro e a prata são provados pelo fogo. Você consegue extrair o melhor do ouro, o melhor da prata, quando você prova no fogo. Isso significa que nós, como educadores, como pais, às vezes, precisamos colocar os nossos filhos em situações difíceis. Os pais de hoje em dia querem poupar os filhos dos sofrimentos. Muitas vezes dizem: eu não vou cobrar tanto ela, eu não vou cobrar tanto ele. Mas se você, que é o pai, que é a mãe, não colocar os seus filhos na prova, corrigindo, dizendo que eles precisam ter disciplina, colocando-os para dormir cedo, para acordar sempre na mesma hora, sendo pessoas que praticam atividades físicas e que valorizam o beber água, o comer alimentos saudáveis. Se você não vai treinando os seus filhos para que tenham uma vida que seja bem regrada, dedicada aos estudos e com a compreensão do valor do trabalho e com uma mente empreendedora, eles vão ficar reféns do mundo. Eles não vão ter forças para conseguir vencer. E é por isso que, nessa geração, tem muitos homens que não querem ser homens. Homens que estão esperando serem sustentados por mulheres. Existem homens com 30, 32, 34 anos ainda morando na casa dos pais. Existem até homens com essa faixa etária que batem nos seus avós, querendo pegar os benefícios previdenciários deles. Tudo isso que se vê é fruto de uma geração fraca, que fica na tela do telefone celular e não vai atrás do trabalho, da busca pela vida. Veja que ser provado no fogo é algo que gera força e a capacidade do enfrentamento das situações da vida. E o Senhor muitas vezes faz isso. Outro dia, vi um pastor pregando sobre isso, que o Senhor, quando permite que uma prova venha sobre nós, Ele quer que a gente acelere o nosso passo. Quando nós estamos muito lentos, muito vagarosos, Deus permite a perseguição. Se você ler o livro de Atos dos Apóstolos, logo depois que o Senhor batizou os discípulos com o Espírito Santo, o que aconteceu? Levantou-se uma grande perseguição. E o texto fala que muitos foram mortos, mas, no meio de tudo isso, os discípulos se espalharam por toda a terra e começaram a pregar. Então houve um crescimento muito grande do evangelho, por causa da prova. Então, quando você estiver passando por uma prova, comece a correr em aprender e crescer, porque é isso que Deus está dizendo. Aprenda novas coisas. Se de repente você está passando por uma crise financeira, Deus está dizendo, é hora de você correr atrás de conhecimento de como administrar o seu dinheiro. Comece a procurar vídeos como administrar os meus recursos financeiros. Se você está com problemas de saúde por excesso de peso, porque comeu e agora está com diabetes,
porque come muito doce e tem muitas pessoas nessa condição com compulsão alimentar, então é a hora de você fazer a reeducação alimentar. Diabetes e problemas no coração estão aí para dizer: é tempo de mudar como você come, como você dorme, beber mais água, cuidar da atividade física e da sua saúde. Se você está sentindo vazio, depressão e angústia, então quanto tempo você tem orado? É hora de orar. Tem muitas pessoas que têm preguiça de orar. Elas dizem: eu vou ficar ali 1 hora orando? Sim, você tem 24 horas. As pessoas pensam que o dízimo diz respeito apenas a dinheiro, mas dízimo é a 10ª parte, e a 10ª parte fala a respeito de tudo, do nosso tempo. Se nós temos 24 horas, na verdade, deveríamos guardar 2 horas, 2 horas e meia para Deus. Ah, mas é muito tempo. Mas você pode realizar a divisão desse tempo. Quanto tempo você leva para chegar ao seu trabalho no trânsito? Aquela meia hora é um tempo em que você, ao invés de ficar olhando pela janela ou desatento, é hora de você estar orando. Senhor, eu apresento o meu trabalho, estou indo para lá, abençoa os meus colegas, abençoa os meus colaboradores, abençoa a minha empresa, abençoa o meu negócio. E você vai dividindo esse tempo. O melhor do que fazer isso é consagrar totalmente a sua vida ao Senhor e orar em todo o tempo. Quando você estiver fazendo o negócio, conversando com as pessoas, cuidando dos seus filhos, falando com a sua esposa, falando com o seu marido, você deve sempre estar apresentando tudo em oração. 1 Tessalonicenses 5,17 fala: orai sem cessar. Versículo 4: os maus ouvem com atenção as coisas más, e os mentirosos gostam de ouvir mentiras. Então, o versículo 4 fala: os maus, eles ficam prestando atenção em quem ensina coisas ruins, como praticar um crime, como enganar alguém, como invadir um sistema de segurança num computador. E existem pessoas que ficam dando esse tipo de instrução, e os maus que vivem seguindo essas pessoas para aprender como enganar, como trapacear, como mentir. Fique longe dessas pessoas. Quando você conhece alguém e você vê que a pessoa fala, eles sempre deixam escapar em alguma fala deles: ah, eu já enganei tal pessoa. Ah, eu saí com tal pessoa. Ah, a vizinha não viu. Ah, o vizinho também não viu. Se você conhece alguém e você vê, percebe que a pessoa já fala que faz coisas más, não permita que essa pessoa frequente a sua casa, que essa pessoa tenha acesso à sua família, porque ela vai trazer o mal. Versículo 5: quem caçou do pobre insulta a Deus, que o fez. Quem se alegra com a desgraça dos outros será castigado. Deus detesta pessoas que desrespeitam o próximo. Todos nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Deus ama a todos. Não importa se a pessoa é pobre, qual a cor da pessoa, qual a altura da pessoa, se você acha a pessoa bonita ou feia, não importa qual é a sua opinião. Não foi você que fez a pessoa? Quem fez e criou todas as pessoas foi Deus. O Salmo 24, no versículo 1, diz: do Senhor é a plenitude da terra, o céu e todos os que habitam na terra. Então, quem somos nós para querer insultar ao pobre, para querer zombar, fazer bullying, tirar sarro, brincar com alguém, diminuindo a pessoa? Quando fazemos isso, estamos insultando ao próprio Deus que criou as pessoas. Então, quem se alegra em fazer isso está no caminho mau. Talvez você não tenha pensado, mas você, pela revelação da palavra, está zombando, insultando a Deus. Está dizendo que Deus errou em ter criado o próximo.
E quem se alegra com a desgraça dos outros será castigado. É muito triste que no Brasil parece que existe uma onda muito forte de insatisfação com a alegria do próximo. Quando alguém compra um carro, você escuta as pessoas falando: é, está lá, todo vaidoso, toda vaidosa, porque está naquele carro. E quando você vai até os Estados Unidos, você vê que quando uma pessoa chega com um carro bom, as pessoas dizem: que bom que você comprou esse carro é muito bonito. E você vê que existe uma diferença entre o povo brasileiro e o povo americano. Eu não estou desonrando e desvalorizando o Brasil, mas estou apontando uma coisa que a Bíblia ensina e que os americanos obedecem esse versículo. Eles ficam alegres quando eles veem alguém prosperando e tendo sucesso. E eles incentivam as pessoas. Fique grato, fique feliz quando o seu vizinho, quando o próximo prospera e pense: que bom, ele está indo. Eu também posso melhorar, eu também posso crescer, eu também posso avançar. Todos fazem o seu melhor. Todos fazem os seus melhores esforços. E todos ficam contentes com a alegria do próximo. É terrível quando, até mesmo dentro da própria família, às vezes, os irmãos começam a brigar porque um é mais bem-sucedido do que o outro. Nós vemos essa história na Bíblia, na vida de José. Ele era o filho mais novo, ele recebeu uma túnica de várias cores do seu pai, que era Jacó, e os seus irmãos ficaram com tanto ódio dele que o venderam como escravo para o Egito. Depois de muitos anos, Deus honrou José. Ele se tornou governador do Egito e os irmãos ficaram dependentes dele. Então, o que essa história nos mostra? Muitas vezes, essa pessoa que prosperou na sua família vai ser aquele que vai ajudar você. José foi maltratado pelos seus irmãos e foi ele que depois ajudou a eles. Então, quem se alegra com a desgraça dos outros será castigado. Quando você fica feliz com a miséria, a desgraça do próximo, você traz essa frequência para a sua vida. Então, não faça isso. A Bíblia ensina a não ter esse sentimento. Se você tem, entrou alguma inveja no seu coração, diga em voz alta: eu não aceito isso na minha vida. Diga: eu abençoo essa pessoa que prospera, que enriquece e desejo que ela fique mais rica e que eu receba a graça e a força para também prosperar e alcançar as riquezas do Senhor sobre a minha vida. E quando você ora assim, você está buscando riqueza espiritual, porque também tem riqueza espiritual. Riqueza não é só dinheiro, é espírito alegre, comunhão com Deus, relacionamento com Ele. É também riqueza quando você pratica atividade física, cuida do seu sono, cuida da compulsão alimentar, bebe água, educa os seus filhos. Tudo isso são tesouros, riquezas. Riquezas na educação, na disciplina, na correção, que trazem transformação e uma vida próspera, uma vida que é rica, porque existe saúde, existe paz, existe diálogo, relacionamentos agradáveis. Tudo isso são riquezas. Do que adianta uma pessoa morar em uma mansão e viver com pessoas brigadas umas com as outras? O versículo 1 falou disso. Isso não é riqueza. Decididamente é só dinheiro, mas não é riqueza. Versículo 6. Não adianta ter um bom carro, uma boa casa,
se não há relacionamento. Versículo 6. Assim como os avós se orgulham dos netos, os filhos se orgulham dos pais. Então o versículo 6 está dizendo: cuide da sua família para que você tenha filhos que são seus amigos. Tem pais que não cuidam dos seus filhos, parece que os filhos são inimigos deles. Então, quando você tem bom relacionamento com os seus filhos, quando você educa eles no caminho do Senhor, quando você conversa com eles, olha nos olhos deles, você sabe qual vai ser o seu futuro. Esses filhos no futuro vão frequentar a sua casa, vão trazer o genro, a nora, vão trazer os seus netos. Você vai poder brincar com eles. Então, assim, os avós vão se orgulhar dos netos. E os filhos que você cuidou bem hoje vão se orgulhar dos pais, vão se orgulhar de vocês. Vão dizer: os meus pais me educaram bem e hoje eu posso trazer os meus filhos, que são os netos deles, aqui. Então, o versículo 6 está dizendo assim, ou seja, da mesma forma como os avós se orgulham, têm felicidade de poderem ter relacionamento e contato com seus netos, os filhos, que são os pais dos netos, se orgulham dos pais, se orgulham dos que agora são avós. Como você quer ter sua casa no futuro? Porque há muitas famílias em que os pais foram tão maus que os filhos se casaram e foram para outro lugar e decidiram: nunca mais eu vou visitar os meus pais, porque eu não quero que eles maltratem a minha esposa. Tem sogros que maltratam a nora, tem sogros que maltratam o genro. Como você tem sido com relação ao seu genro, com relação à sua nora? Se você ainda não é avô ou ainda não é avó, mas o seu filho, sua filha está pensando, vão se casar no futuro, como você pensa nessa relação? Porque da mesma forma que os avós podem se orgulham dos netos, os filhos da mesma forma vão ter orgulho de vocês. Vão se orgulhar dos pais. Aquilo que você faz hoje repercute no seu futuro. Como você quer o futuro da sua casa? Tem avós que vivem reclamando: meu filho nunca traz os meus netos aqui. Como você trata a sua nora? A minha filha nunca vem aqui. Como você trata o seu genro? Versículo 7. É mais fácil um tolo dizer alguma coisa que se aproveite do que um homem de respeito dizer uma mentira. Veja que um homem de respeito, uma pessoa de respeito, sempre fala a verdade. Ela sempre preza pela verdade. Então, o versículo 7 está dizendo que aquela pessoa que realmente se respeita, ela valoriza demais a verdade. E é mais fácil um tolo falar qualquer asneira do que uma pessoa correta dizer alguma coisa mentirosa. Versículo 8. Alguns pensam que com dinheiro podem comprar qualquer pessoa. Acham que o suborno é uma coisa mágica. O versículo 8 está dizendo sobre aqueles que têm riquezas e pensam que podem comprar os outros. Nem todo mundo é corruptível. É verdade que o suborno abre muitas portas para muitas pessoas e todos os dias existem muitos subornos. Mas você pode bater na porta errada um dia e pode sair preso. Outro dia vi policiais sendo presos porque eles estavam acostumados a oferecer pedidos de dinheiro em troca de liberação de multas. Até que um dia encontraram um cidadão que não aceitou isso. Então eles acabaram sendo presos e perderam o cargo público que conquistaram com tanto estudo por causa de suborno. O suborno ainda pode levar você, além de corromper você moralmente,
eticamente, de se afastar você de Deus, ainda pode levar você à desgraça e à ruína. E dependendo do que você fez com suborno, você pode pôr a sua vida e a sua família em risco. Versículo 9: Quem perdoa uma ofensa mostra que tem amor, mas quem fica lembrando o assunto estraga a amizade. Versículo 9 fala sobre a importância de perdoar. Fala sobre a importância de você deixar o que ficou para trás para trás. Perdoar significa que eu tenho que continuar para sempre com aquela pessoa na minha vida? Não. Perdoar significa que você limpa o mal que a pessoa fez contra você. Mas você tem a prerrogativa, o direito de escolher quem senta na sua mesa. Se uma pessoa fez algo terrível para você, você não tem mais como confiar nela, certo? Então você não precisa continuar a colocá-la dentro dos seus relacionamentos, na sua intimidade, conversando tudo a respeito da sua vida para essa pessoa. Não é que você não perdoou, é que agora não existe aquela confiança de antigamente. Então, muitas pessoas dizem: ah, mas se você perdoou de verdade, continua com a pessoa na sua mesa para o resto da vida. Não é assim. Aquela pessoa mostrou que ela não é confiável. Então, o perdão não exige que a pessoa tenha que deixar o perdoado ainda na sua casa, comendo na sua mesa, porque trata-se de uma questão de relacionamento de confiança. Perdoe, a pessoa errou e tudo bem, mas a confiança depende do que a pessoa fez. Se você ainda pode dar uma segunda chance e pode colocar a pessoa no teu círculo de amigos, na intimidade, porque você considera que o que ela fez ainda é possível de admitir isso, tudo bem, mas você não tem essa obrigação. Versículo 10. Quem tem juízo aprende mais com uma repreensão do que o tolo, com 100 chicotadas. Então, o versículo 10 está dizendo que quem é sábio presta muita atenção no que acontece com as histórias das outras pessoas. Quando nós lemos histórias da Bíblia, meditamos nelas, nós podemos aprender muitas lições sobre como agir e como proceder. E é isso que nós estamos fazendo aqui. O livro de Provérbios foi escrito por Salomão com esse propósito, de trazer verdades que ele extraiu ao longo da vida, com a sabedoria do próprio Deus, para nos orientar, para nos alertar sobre o que nós devemos fazer para prosperar e ter uma vida boa e com Deus. Então, meditar nesses textos nos faz pensar o que fazer e o que não fazer. E aqui no versículo 10 vem o conselho: escute as correções. Você pode poupar muitas chicotadas na sua vida. O tolo não escuta, então ele vive sendo açoitado pela vida, vive apanhando da vida, porque não aceita a correção. Versículo 11: As pessoas revoltadas estão sempre criando problemas, por isso a morte virá para elas como um mensageiro cruel. Uma pessoa revoltada pode tomar uma decisão errada no trânsito. Outro dia, um motoqueiro quis tirar satisfação com um motorista. Aquele motorista desceu do carro, veio conversar com o motoqueiro e depois apertaram as mãos porque houve uma conversa aparentemente pacífica. Mas depois o dono do carro disse para o motoqueiro: espera só um pouquinho que eu quero te dar uma coisa. E o motoqueiro inocente ficou ali. O motorista do carro voltou com uma faca e não deu chance nenhuma de reação para o motoqueiro. Quando ele trouxe o presente, entre aspas, numa sacola,
Ele só tirou a faca e colocou direto. Aplicou o golpe direto no motoqueiro. Então as pessoas revoltadas estão sempre criando problemas. Dirija com cuidado. Não fique revoltado quando alguém te der uma fechada. Já pense, quando eu vou dirigir, vai ter pessoas com pressa. Vai ter pessoas com problemas em casa. Vai ter pessoas que acordaram mal. Vai ter pessoas que são tolas mesmo. Que podem estar com uma arma, podem estar com uma faca, podem estar com um taco de beisebol. Podem estar muito raivosas porque passaram por uma separação, por um divórcio, por uma situação de desemprego, estão em desequilíbrio. E pode ser que eu caia no caminho dessas pessoas. Que o Senhor dê livramento de cair numa situação dessas. Mas é importante prestar atenção, tanto que isso pode vir dos outros, como de nós mesmos. Quando alguma coisa dessas nos acontece, nós precisamos estar atentos para que isso não aconteça, para que a revolta não venha em nós, para que nós não venhamos a ser as pessoas que vão criar os problemas. Versículo 12. É melhor encontrar uma ursa da qual roubaram os filhotes do que um homem sem juízo, ocupado com as suas tolices. Veja que o versículo 12 fala que é tão terrível uma pessoa sem juízo que fica se ocupando de fazer coisas erradas, que é melhor encontrar uma ursa que roubaram os filhos dela. É melhor porque você ainda consegue fugir, você consegue de repente subir numa árvore, correr, fazer alguma coisa. Mas o homem sem juízo que está ocupado em fazer as suas tolices, em qualquer momento pode fazer um mal. Ainda ouvia esses dias uma mensagem que um pastor contou que um homem estava numa via pública e duas pessoas estavam num ponto de ônibus. E ele resolveu empinar a moto do nada. Só que ele perdeu o controle e ele colocou a moto e matou aquelas duas pessoas que estavam no ponto de ônibus. Então, um homem sem juízo, ocupado com as suas tolices, o que aquelas pessoas no ponto de ônibus tinham a ver com a tolice dele? Veja o perigo quando um homem sem juízo aparece. Ele resolveu empinar a moto do nada e as pessoas estavam ali inocentes e tranquilas esperando o ônibus e de repente elas morreram por causa de um homem sem juízo. Então, fique atento em relação a pessoas que não têm juízo. Elas podem provocar danos terríveis para você e para sua família. Preste muita atenção com relação a quem você se associa. Quem são os seus amigos? Preste atenção aos ambientes que você vai. Não vá em lugares onde as pessoas são tolas, porque você pode pensar, é só uma festinha, é só um encontro social, mas dali você pode nem mesmo voltar com vida. Versículo 13. Quem paga o bem com o mal não afastará o mal da sua casa. Quem faz o mal vai colher o mal. Isso é uma lei da semeadura. Versículo 14, lá em Gálatas, no capítulo 6, no versículo 7, está escrito assim: Não erreis, Deus não se deixa zombar, de Deus ninguém zomba, porque tudo que o homem plantar, isso colherá. Então, é um mandamento. Você plantou, você semeou, você tem liberdade de escolher o que planta e o que semeia, mas você não tem controle sobre o que você colhe. Versículo 14. Você vai colher exatamente o que plantou. 14. O começo de uma briga é como a primeira rachadura numa represa. É bom parar antes que a coisa piore. Quando você está no seu relacionamento e você vê que a sua esposa ou seu marido estão se alterando muito, que vocês dois estão muito alterados, coloquem um código. Levantem a mão e digam: vamos conversar depois.
que sempre um seja o primeiro a prestar atenção com relação a isso. Na sua casa, se você tem filhos, é importante ensiná-los desde a infância. Fala assim, levanta a mão e fala. Eu vou falar disso depois, para que eles sejam ensinados, que haja uma educação no seu lar, para que nunca ocorra nenhum tipo de gritarias e brigas, mas que haja educação. Uma palavra para aqueles que muitas vezes ficam irritados com o filho, com a filha, porque não sabem como educar, é que uma criança precisa ouvir uma correção 6 a 7 vezes. E tem coisas que a criança precisa ouvir mais vezes, até ela entender que não é para fazer aquilo. Então, um educador infantil estava ensinando isso. Experiência de estudos. Ele disse que quando uma criança coloca o dedo na tomada e não é para fazer, você deve pegar a mão, acariciar a mão do seu filho e dizer: Não, não, bebê, você não pode fazer isso, isso é ruim. E a criança vai colocar o dedo de volta e você deve fazer isso de volta. Ele disse que fez um teste com uma criança e disse que na 7ª vez a criança entendeu. Não é para fazer isso, porque o papai não quer que eu faça isso. Ele teve que fazer isso 7 vezes, tratando com carinho a criança e dizendo: não, não, não faça isso. E muitos pais, por que eu estou falando disso? Porque muitos pais falam uma vez e daí a criança vai lá e coloca, a criança vai fazer de volta. Mas os pais que não têm esse treinamento pensam, já dão um tapa na mão, já digam, eu já falei, já gritam, levantam a voz. Mas ter essa instrução, a criança vai fazer isso de volta 6 a 7 vezes. E você vai fazer, ter a paciência de 6 a 7 vezes. Não, não. Isso é ruim. Versículo 15. Há duas coisas que o Senhor Deus detesta: que o inocente seja condenado e que o culpado seja declarado inocente. Versículo 15 fala que Deus odeia, detesta a injustiça. Honre a Deus. Se a pessoa fez a coisa errada, ela tem que ser punida. Se a pessoa fez a coisa certa, ela tem que ser honrada. Parece algo simples, não é? Mas tem pessoas que são donos de empresas que tem aquele funcionário, aquele colaborador que é o gente boa, que todos os dias traz um café para você na mesa, que te agrada e que muitas vezes você tem dificuldade de demitir. E muitas vezes esse gente boa, o boa praça que eles dizem por aí, é aquele que não trabalha. É aquele que é o famoso puxa-saco. É aquele que não faz o que tem que fazer. É aquele que vem e fala para você, olha lá, o fulano estava fazendo isso e aquilo. Aquele que fica, entre aspas, denunciando, fiscalizando o outro. Por que ele tem tempo de fiscalizar o trabalho dos outros? Porque ele não está fazendo o trabalho dele. Mas essas pessoas muitas vezes são as pessoas agradáveis, gente boa. E tem pessoas que ficam dependentes emocionalmente dessas pessoas e não demitem essas pessoas. E muitas vezes aquele que está fazendo a coisa certa não é tão simpático. Não é o agradável, é o cara que faz o que tem que ser feito. E muitas vezes essa pessoa é a pessoa que perde o trabalho. Talvez você até seja essa pessoa. A pessoa que quer ser o correto, o honesto. E se você é essa pessoa, precisa ler Provérbios 18. Nós vamos ler amanhã Provérbios 18. Provérbios 18 fala que sobre a importância de se movimentar nos relacionamentos. Mas talvez você seja o dono do negócio que está tomando prejuízo porque está dependente emocionalmente desse cara ou dessa pessoa que é gente boa, mas não faz o que tem que fazer. E tem até treinamento.
específico para os empresários conseguirem ter força para dizer: não, você está demitido. Você é gente boa, você pode ser muito agradável, mas aqui na empresa não dá certo. Para vocês verem como essa questão de dependência emocional muitas vezes perverte a justiça. Tem até na política. Aquele que é demagogo, é mentiroso, é enganador, mas ele fala bem, ele encanta as pessoas. E as pessoas falam: vou votar nele porque ele é encantador. Mas o candidato encantador é o candidato destruidor. E às vezes o candidato que fala o que tem que falar, falam: esse cara aí não serve. Mas é a pessoa que está fazendo a coisa certa. Então, por isso é importante toda a leitura de Provérbios. Quando você lê Provérbios, Provérbios 18 fala a respeito de conseguir desenvolver os relacionamentos de uma maneira inteligente. Porque você pode ter boa intenção, mas se você não se controla e não tem domínio próprio, paciência e a capacidade de boa relação, você põe a perder a sua justiça, a sua verdade e a sua inocência. Mas Deus abomina aquele que considera o culpado inocente e que declara inocente aquele que é culpado. Versículo 16. Não adianta nada o tolo gastar dinheiro para conseguir a sabedoria, porque ele não aprende nada mesmo. O versículo 16 fala que para você ter sabedoria, você tem que ter vontade de ser sábio. 17. O amigo ama sempre, na desgraça ele se torna um irmão. O versículo 17 fala sobre a importância das amizades. O 18. Somente um tolo aceitaria ficar como fiador do seu vizinho. O versículo 18 fala sobre não emprestar dinheiro, não ser fiador do outro. 99% dos casos a pessoa não devolve o dinheiro, você perde o amigo. Recomendação de Provérbios. Existem pessoas que devolvem? Existem, mas é 1%. A grande estatística é que eles não devolvem. Então, é melhor você decide se você quer fazer o papel de tolo, que realiza o empréstimo, assume a fiança e depois fica com a responsabilidade de pagar a obrigação que não é sua, ou se você é sábio e fala não. Fala: olha, eu não faço fiança e eu não empresto dinheiro. Então, procure um banco, procure uma instituição que faça isso. Eu não faço. Você precisa dizer não. Versículo 19. Se você não quer dizer não, então faça uma doação. Então, se a pessoa de repente é seu amigo, é seu parente, é seu familiar, se você resolver, se te pedirem e você quiser ser generoso, é melhor você dizer: olha, eu vou fazer uma doação. Às vezes a pessoa precisa de 1.000. Você pode dizer a ela: ó, vou te dar 50. É o que eu tenho, mas eu estou dando para você. E aí você tem que procurar um emprego, procurar uma forma de sair dessa. De repente você quer ajudar aquela pessoa por um tempo com alimento, roupas. De repente é uma crise que a pessoa está passando por um momento. Mas aí você deve usar a generosidade e não emprestar. Se emprestar, não fique com a expectativa de que vai receber de volta. Versículo 19. Para que você não fique revoltado e chateado com essa pessoa no futuro. 19. As pessoas revoltadas gostam de briga, e quem vive se gabando está correndo para a desgraça. Veja, o 19 fala sobre a importância de ter inteligência emocional, de tratar dos nossos sentimentos, de tratar das nossas emoções, de cuidar bem de como nós estamos emocionalmente. Se nós ficamos revoltados, nós vamos causar brigas. E também nos ensina a ficar longe de pessoas revoltadas. Ou, se quiser ficar perto, estar preparado para ter paciência e ajudá-las a superar a revolta, para que elas voltem a trazer paz. Quem vive se gabando está correndo para a desgraça. Nunca conte vantagem. Você conta vantagem e as pessoas à sua volta podem ficar com inveja, com raiva, desejar o seu mal, porque você está se gabando.
falando de coisas suas, particulares, atraindo o mal, a inveja, a cobiça, muitas vezes o rancor, porque aquilo que você está se gabando, de repente a pessoa queria e não tem. Para que você vai fazer isso, provocar o mal para você próprio, para você mesmo, à sua volta? Versículo 20. Quem vive pensando e dizendo coisas más não pode esperar nada de bom, mas só a desgraça. Fale coisas boas. Tem pessoas que falam coisas más a próprio respeito. Ah, porque eu sou fraco, eu não posso, eu não consigo, eu não tenho. Não faça isso com você. Você vai trazer o mal para você mesmo. 21. O pai de filhos sem juízo só tem tristezas e sofrimentos. O pai de filhos sem juízo só tem tristezas e sofrimentos nos fala a respeito da responsabilidade que nós temos como pais, de educar os nossos filhos, para que possamos ter no futuro alegrias. Versículo 22. A alegria faz bem à saúde, estar sempre triste é morrer aos poucos. Mais um versículo que fala sobre cuidar dos nossos sentimentos, das nossas emoções. Nós precisamos cuidar da nossa vida espiritual para estarmos cheios de Deus, da nossa vida emocional, blindando quem vem e quem sai da nossa vida, para não ter pessoas que vão nos trazer o mal, e cuidando da nossa saúde, para podermos estar bem. Versículo 23. Os juízes desonestos se vendem por dinheiro e por isso são injustos nas suas sentenças. O versículo 23 fala que existe injustiça em todos os lugares. E no mundo, você não deve ficar impressionado de ver que existem decisões que são injustas. Nós estamos no mundo. E nesse mundo existem pessoas desonestas e também existem juízes desonestos e políticos desonestos. E não devemos ficar impressionados com isso. Devemos nos cuidar se podemos votar, se podemos escolher, olhar bem em quem votamos. Mas ficar surpresos com a desonestidade dos seres humanos não é algo que nos deve surpreender. Versículo 24. Quem tem juízo procura sabedoria, mas o tolo não sabe o que quer. O versículo 24 fala que o tolo não tem propósito. Ele não sabe para onde ele vai. Nós estamos no meio do ano e a pergunta aqui nesse versículo é: você sabe para onde você está indo? Você sabe o que você quer da sua vida para daqui a 5 anos? Você tem uma meta, uma visão, um propósito? Já perguntou a Deus para onde você está indo? Versículo 25: O filho sem juízo é tristeza para o seu pai e amargura para sua mãe. Então, o filho sem. Esse aqui é mais um versículo que fala: pais, eduquem bem os filhos, coloquem eles nas provas, para que eles desenvolvam e construam juízo. Porque depois, se eles não forem educados, ficarão sem juízo e trarão tristeza para você e amargura. 26. Não é bom multar um homem correto, não é certo castigar os líderes honestos. Mais um versículo falando que Deus detesta a injustiça. 27. Quem controla suas palavras é sábio, e quem mantém a calma mostra que é inteligente. Então, fala sobre ter autocontrole no que você fala. Pense se o que você fala edifica. Se não edifica, não fale. Mantenha sempre a calma. Falar com raiva na hora do calor da situação só vai levar a situação pior. Acalme-se antes. Coloque na pauta o que você precisa falar. Muitos casais perdem o casamento porque simplesmente não controlam o que falam. Vão falando o que vem na mente. Depois que você fala uma palavra que machucou o seu próximo, você não tem como retomar aquela palavra. E tem um versículo que fala que é mais fácil conquistar uma cidade murada e com fortaleza do que o irmão que foi magoado. Então veja a importância das palavras que você fala. Quer falar para o seu marido colocar a toalha, não colocar a toalha molhada na cama? Fale com jeito. Fale com ele. Olha, isso aqui traz mau cheiro para a cama. Fale várias vezes.
Vai chegar uma hora que ele vai se dar conta. Xingamentos? Eu já falei isso pra você. Você parece que não aprende. São coisas que não vão trazer mudança a resultado. Versículo 28. Até um tolo pode passar por sábio e inteligente se ficar calado. Tem situações em que você não tem que falar nada. Tem situações em que é melhor o silêncio do que uma resposta. Vamos agradecer a Deus. Senhor, te agradecemos pela leitura de Provérbios 17. Pedimos que o Senhor nos dê sabedoria para educar os nossos filhos e filhas na tua presença, para que sejam provados, disciplinados e desenvolvam relacionamento com o Senhor, para que possam ser bons filhos e trazerem bons netos. Pedimos que o Senhor também venha trazer paz nos lares e nas famílias. Que o Senhor venha nos dar sabedoria sobre o uso das palavras. Que possamos tirar das nossas vidas aqueles que fazem o mal. E que o Senhor tire essas pessoas do nosso caminho. Que o Senhor nos apresente pessoas que estão comprometidas com o teu reino, para que possamos crescer no Senhor. Que possamos, todos os dias, refletir a tua glória e a tua luz. Que possamos ter autocontrole no uso das palavras e sabedoria para tomar as decisões sempre com calma e orientação do Senhor. Em nome de Jesus, amém.